Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os resistores do tipo pull-up e pull-down. Nós vamos começar essa aula falando sobre o problema do nível lógico indefinido. Então vamos explorar aqui uma situação. Quando a gente tem uma fonte aqui de 5 volts, por exemplo, está conectada a uma chave fechada e que se conecta até uma porta de entrada do Arduino, a gente percebe aqui o nível lógico alto. Então, se você for ler o conteúdo dessa porta, por exemplo, com a função digital-read, que a gente estudou agora há pouco, vocês vão perceber o nível lógico alto. Agora, vamos avaliar a situação da chave aberta. Na chave aberta, a gente tem aqui os 5 volts, mas a gente vê que ele não tem nenhuma interação com o circuito. O que a gente tem, na verdade, olha, é esse cabo daqui até aqui ligando para o Arduino. Então, o Arduino está ligado com um cabo que não está ligado a nada. Então, é como se o Arduino também não tivesse ligado a nada. Isso leva a uma situação de nível lógico indefinido. Ou seja, que o Arduino pode oscilar entre o estado de nível lógico alto e baixo de forma aleatória, sem nenhuma segurança. Se a gente for levar um paralelo, é como se fossem aquelas TVs antigas que fica fora do ar, ou seja, ele fica ali num estágio oscilante e você não tem qualquer previsibilidade sobre o valor que vai ser lido na porta. Para resolver isso, nós temos aqui os resistores pull-up e pull-down. Eu fiz aqui a brincadeira de colocar como se fosse um versus o outro, mas é só para a gente explorar essas diferenças. Mas não existe questão de um ser melhor ao que o outro. Isso vai depender das necessidades do seu circuito. Então vamos lá reconstruir aquele mesmo cenário. Vamos supor que eu tenho aqui uma fonte de 5 volts e vamos supor que eu tenho uma chave aberta. Se a gente for ver essa situação, a gente vai ver que o nível lógico aqui é indefinido. Sempre quando você quiser verificar, você faz o caminho inverso. Começa pelo Arduino. Começando pelo Arduino, você vê que ele não está conectado em nada. Então, como que a gente faz para resolver esse problema? Uma das formas é um resistor pull-down. Então, vamos explicar o que seria isso. Esse resistor pull-down é um resistor que puxa o nível lógico para baixo. Então, como que seria isso? Você coloca um resistor, aqui no exemplo, um resistor de 10K ohms, e conecta esse resistor com o Terra, com o GND. Então, se a gente for fazer esse caminho inverso, saindo do Arduino, e eu vou fazer aqui uma ilustração bem didática para vocês entenderem. Imagina aqui que você está saindo do Arduino e olhando, e aqui você chega nessa esquina. De um lado, você tem a chave. Só que essa chave está aberta, e a chave aberta ela tem uma resistência infinita. E do lado esquerdo, aqui dessa esquina, você tem o circuito com uma resistência de 10K. Então, a gente sabe que a corrente elétrica ela vai fluir sempre pelo caminho de menor resistência. Então, se do lado de cá a gente tem uma resistência infinita e do lado de cá a gente tem uma resistência de 10K, a gente sabe que a corrente vai fluir nesse circuito desse lado de cá, no lado do GND. Então, o que a gente sabe é que quando essa chave estiver aberta, o nível lógico vai ser baixo. Ou seja, enquanto essa chave estiver na posição de repouso, o estado lógico lido na porta do Arduino aqui vai ser o estado lógico baixo. E essa estratégia de puxar o estado do nível lógico para baixo, a gente chama de pull-down, ou seja, de resistor pull-down. Vamos agora analisar como que seria o estado desse mesmo circuito com a chave fechada. Então, com a chave fechada, a gente tem uma resistência aqui de 0 ohms e mantém a resistência aqui embaixo de 10K. Então, se a gente faz esse caminho inverso, do lado de cá existe uma resistência de 10K ohms. E do lado da direita, aqui para cima, tem uma resistência zero com 5 volts. Então, nesse caso, a gente sabe que a corrente vai fluir também pelo lado que tiver menos resistência. Então, o estado do nível lógico lido aqui no Arduino vai ser o nível lógico alto. Perfeito, pessoal? Vamos agora exercitar o mesmo conceito para a questão do pull-up. A gente parte daquele mesmo problema do valor lógico indefinido, para esse caso em que a chave está aberta, só que agora a gente vai fazer uma estratégia um pouco diferente. Nós vamos colocar esse resistor
puxando o estado do nível lógico para cima. Ou seja, o resistor vai estar aqui do lado dos 5 volts. Então, a montagem desse circuito é diferente, porque a chave fica próxima do 0 volts e o resistor fica próximo dos 5 volts, que é o inverso do estado anterior. Aí você me pergunta assim, professor, como eu faço para identificar se o resistor ou se o circuito é pull-up ou pull-down? Basta você verificar de que lado está o resistor. Se o resistor estiver do lado dos 5 volts, vai ser pull-up. Se o resistor estiver do lado do GND, vai ser pull-down. Então, continuando aqui, a gente vê que o resistor está próximo dos 5 volts e que, então, vai ser um resistor do tipo pull-up. Ele puxa o estado nível lógico para cima. Então, o que a gente tem é que nessa situação onde a chave está aberta, o nível lógico vai ser alto. Então, na posição de repouso, mesmo quando essa chave não estiver pressionada, toda vez que você lê o estado dessa porta lógica, vai constar como alto. Toda vez que você lê o estado digital dessa porta, vai constar como nível lógico alto. Então, essa característica de puxar sempre o nível lógico para cima, a gente chama de pull-up. E vamos testar agora também se esse circuito funcionaria na situação de chave fechada. Então, fazendo aquela mesma ilustração, quando você sai aqui do Arduino, você tem essas duas opções. De um lado, você tem o resistor de 10K que leva para os 5 volts. E do lado de cá, você tem uma resistência nula que leva para os 0 volts. Então, quando a chave estiver pressionada, ele vai ter um nível lógico baixo. Então, espero que essa explicação aqui de pull-up e pull-down tenha sido bastante esclarecedora para vocês. Agora, vamos conhecer também uma característica muito legal dos microcontroladores que são utilizados no Arduino sobre a existência de um resistor desse tipo embutido. Então, vamos voltar. Quando a gente usa o Arduino no modo Pin Mode Input, apenas Input, ele não tem nenhum resistor, seja do tipo pull-down ou pull-up. E o que acontece é que se você ligar a porta digital 4 numa chave, ele vai ficar nesse nível lógico indefinido. O que o pessoal fez para facilitar? Eles colocaram um resistor pull-up embutido dentro do Arduino. Então, o que isso permite? Que se através da função PinMode você configurar uma determinada porta, que aqui no exemplo é a porta digital 4, para o modo Input Pull-up, você consegue ligar uma chave diretamente nessa porta sem usar um resistor pull-up externo. Por quê? Porque você tem um input pull-up interno, embutido. Então, você tem esse resistor. Então, basta fazer essa configuração no PinMode e vocês vão ver aí na sequência que vocês vão ser convocados a fazer essa sketch através de um exercício. Então, pessoal, com isso a gente chega até o término dessa aula. Hoje nós falamos sobre os resistores pull-up e pull-down, a importância deles nos circuitos e a possibilidade de usar esses resistores ou externos, seja pull-up ou pull-down, ou o resistor pull-up embutido do Arduino. E na próxima aula, a gente vai falar sobre push buttons e vamos ver exemplos práticos de utilização dessas diferentes configurações de circuitos. Tá bom? Até a próxima aula. Um abração para vocês.